Continuando a análise das entidades persistentes, nós vamos agora partir para a entidade solicitação de serviço. Tá ok? Então, a solicitação de serviço, enquanto as entidades persistentes que nós tínhamos visto até agora eram entidades simples, relativamente simples, a entidade de solicitação de serviço é uma entidade bastante complexa se comparada às anteriores. Tá ok? Por que isso ocorre? Porque a gente tem uma série de chaves estrangeiras, né? Então, se você observar aqui na tabela, eu estou aqui com a estrutura dela ao lado, nós temos, além da chave primária, nós temos aqui 5 chaves estrangeiras. Tá? Chave estrangeira com fornecedor, com cliente, com setor, com colaborador, com um contrato de tipo de serviço que está sendo solicitado, com a data da solicitação, a data desejada de início, uma flag de urgência ou não em relação à solicitação, o status atual da solicitação e a descrição. Tá ok? Por que a gente tem essa quantidade de chaves estrangeiras? Porque é uma necessidade, né? Então, uma solicitação ela é vinculada a um fornecedor, né, desse serviço. Ela é vinculada também ao cliente que está solicitando, que no caso é a própria empresa, né? É vinculada a um colaborador que está lotado em um setor, né? Ou que está solicitando serviço para um determinado setor. E também isso aí é vinculado a um tipo de contrato, né? A um tipo de serviço, melhor dizendo. Então, a solicitação de serviço é vinculada a um tipo de serviço. Pode ser um serviço do tipo manutenção, pode ser um serviço do tipo de entrega, um serviço de desenvolvimento de software e assim por diante. Tá ok? Muito bem, então essa é a tabela, a gente viu que ela tem um pouquinho mais de complexidade do que as anteriores, né? Vamos ver o nosso DTO, nossa entidade persistente. Aqui está o nosso DTO. Não, na verdade não é esse aqui. Este aqui. Então, observe que neste DTO eu tenho todos aqueles nossos campos, né? Que nós, todas as colunas que nós vimos aqui na tabela. Tá ok? E aquelas para o qual são são chaves estrangeiras, a gente fez um mapeamento para a própria classe, que, como eu já mostrei anteriormente, também está mapeada para o banco de dados, mapeada utilizando o NHibernate. Tá certo? Então aqui eu tenho a chave primária, as 5 entidades, os 5 DTOs, né? E aqui então os campos, as propriedades simples do banco de dados, tá? Vamos ver o nosso arquivo de mapeamento. Arquivo de mapeamento definindo o assembly, o namespace, o nome da classe e a tabela para a qual essa classe é vinculada. Definição da chave primária, o mapeamento many to one e a lista de propriedades. Os mapeamentos many to one, lembrando, fazem mapeamento para chaves estrangeiras, tá ok? Muito bem, estas aqui são as propriedades. Vamos dar uma olhada nas operações do serviço. E aqui a gente também espera encontrar basicamente as mesmas operações, né? Então são aquelas 4 operações básicas: exclusão, atualização e 2 operações de seleção. A seleção de listagem completa e a seleção de listagem por página. Vamos ver a implementação disso aqui. Implementação da exclusão, assim como a gente já viu anteriormente, o mesmo código, né? Abro um bloco try catch, na sequência abro um bloco using,
chamo o meu NHibernate down, instancio o meu down, e aí então faço a exclusão. Chamo um session.flush e aí retorno o resultado igual a 0 caso a operação tenha dado certo. Persistência. Abro um bloco try-catch, abro o bloco using, quando então eu abro a conexão com a base de dados. Instancio o DAO genérico do tipo solicitação de serviço DTO e faço a persistência. Ao fim eu chamo um session.flush. Na sequência, meu primeiro método de seleção, né? E aqui então eu tenho a seleção de contrato, de solicitação de serviço. E a mesma estrutura, abrindo um bloco try-catch, abrindo um bloco using, instanciando o DAO genérico e chamando a seleção, o método de select, operação select. Para finalizar as operações relacionadas ao contrato de solicitação de serviço, eu tenho também a solicitação de serviço por página, onde eu tenho o primeiro resultado e a quantidade máxima de resultados, além do elemento de filtro, como eu tinha anteriormente. Abro o bloco try-catch, declaro a lista de resultado, abro um bloco using, instancio meu DAO genérico, né, que é o DAO que eu irei utilizar para executar a consulta, e faço a chamada para o método select página. Então, ok? Muito bem. Estas são as operações. Eu vou executar apenas para ver se está tudo ok. Aqui está, como eu não tenho nenhum registro na base de dados, então retornou vazio a consulta, né? Tá ok? Em relação ao contrato tipo de serviço era isso. Na sequência, a gente continua analisando aqui os serviços.